Esse atributo ele é perfeito enquanto a igreja ela se manifesta invisível, ou seja, como o Senhor conhece e vê, mas também se manifesta na igreja que milita neste mundo e na igreja que somos nós que batalhamos pela fé que o Senhor nos entregou de uma vez por todas. Este atributo é o atributo da unidade da igreja. Os atributos são qualidades ou características que alguém possui ou uma instituição possui. A Igreja de Cristo é um organismo vivo. A Igreja de Cristo tem o seu caráter espiritual e ela é formada pelo povo de Deus redimido pelo sangue de Jesus. Hoje nós vamos trabalhar, dando continuidade a este assunto, observando que a palavra de Deus ela nos ensina e nos mostra a importância de entendermos como funciona a igreja, o seu governo, como Cristo a estabeleceu, para que de uma maneira consciente possamos escolher os nossos oficiais. Lembrando que a igreja de Cristo, ela tem um único cabeça, que é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, como cabeça e rei da igreja, governa o seu povo através do seu Espírito e da sua palavra, e utiliza homens separados por ele, vocacionados por ele, para governar o povo de Deus. Mas este governo, ele sempre está abaixo de ou embaixo de um cabeça. O Senhor Jesus Cristo é quem governa. O Senhor Jesus Cristo é o rei. É importante lembrarmos disso, irmãos. A igreja ou seu sistema não é democrático. Não é democrático. O sistema de governo da igreja é cristocêntrico. A igreja tem um rei. E um rei não governa sob democracia. O rei diz como deve ser e os seus servos, súditos, filhos lhe obedecem. A diferença é que o nosso rei também é um pastor. O nosso rei, o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, ele nos governa e nos governa de maneira perfeita. Ele apresenta ou representa e possui todas as características majestosas de um verdadeiro rei, gloriosas de um perfeito rei. Então, até mesmo quando a igreja se envolve na escolha de seus oficiais, não deve esquecer dos padrões estabelecidos pelo rei. É uma concessão real. Não deve se esquecer dos parâmetros, dos fundamentos, porque é uma concessão real. E um ponto importante aqui, irmãos, introdutório, para seguirmos estudando esta base gloriosa que são os atributos da igreja, é que os oficiais da igreja não são profissionais. Não são profissionais. Vídeo, música, som, prédio, pintura, administração, todas essas coisas qualquer membro da igreja competente pode fazer. Mas ofício envolve vocação, é a base, é o fundamento, envolve coração na obra, envolve o desejo santo de servir ao Senhor e uma compreensão de que, não sendo nós profissionais, somos servos. O conceito de serviço público, não se enganem, em sua base tem reflexos profundos em uma cosmovisão cristã de serviço. Infelizmente, os homens entendem serviço público como algo que eu estou ali e os outros que se danem, porque eu fui concursado ou sou concursado e estou ali fazendo o meu papel. Não. Serviço público é servir. Um governante serve, um prefeito também, um presidente muito mais, mas percebam que a distorção da visão do homem o leva a compreender que o serviço público é ganhar e não cuidar daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Muito mais então, quando nós enxergamos o governo de igreja, somos servos
E nenhum oficial está aqui para ser servido, muito mais para servir. Então, nós não somos profissionais. E a compreensão do conceito de unidade da igreja como um corpo, o conceito dos atributos que nós vamos ainda aprender, de como a igreja funciona, colocam o nosso coração na obra e nos chamam e nos despertam para sermos verdadeiros servos, Então hoje nós vamos estudar um segundo atributo importante, que ele é perfeito, mais uma vez, na igreja enquanto invisível, a sua manifestação invisível, mas também nós vamos ver reflexos na igreja visível, na igreja militante, na igreja que está neste mundo. O segundo atributo é o da catolicidade. Vocês já devem ter ouvido esta palavra, porque ela está associada à palavra católica. Então, a igreja invisível é também católica, isto é, universal. A palavra católica quer dizer simplesmente isso. Agora, onde é que está o problema? O problema é que a igreja de Roma apropriou-se indevidamente deste atributo da igreja, aplicando a sua instituição externa, mundial. Mas quando nós olhamos para o que nos ensina a fé reformada, a nossa herança protestante, a profissão, o conceito de catolicidade ou universalidade da igreja, está relacionado principalmente com a igreja invisível. Então, o que significa entender que a igreja de Cristo ela é católica ou universal? Significa reconhecer, por exemplo, uma passagem que eu penso ser uma das mais belas das Escrituras Sagradas, não desmerecendo o todo da Escritura, porque a Escritura é muito linda. Mas olhem comigo, Apocalipse, o último livro da Bíblia, vamos para lá. Eu penso que esta passagem, ela ilustra bem este conceito de catolicidade ou universalidade da igreja. Apocalipse 7, versículo de número 9. Percebam que o capítulo 7 do livro do Apocalipse traz um número simbólico de 144 mil selados do povo de Israel. O que os testemunhas de Jeová acreditam é um número fechado. Essa seita ensina então que os 144 mil são pessoas, um número fechado, não entendem o simbolismo profético do livro do Apocalipse e, portanto, não entendem o conceito de catolicidade e universalidade da igreja. Isso é tão absurdo que, por exemplo, na seita deles, eles possuem muito mais de 144 mil. Isso quer dizer que os outros não serão salvos. Então, a questão não é essa. Mas vejam como o simbolismo, então, ele é esclarecido na visão que João tem no versículo 9, ou a partir do versículo 9. O que é que João vê, dentre tantas coisas reveladas pelo Senhor e cabeça da igreja, Jesus Cristo? Vocês vão ler comigo, eu peço que vocês leiam o versículo 9. Vamos lá? Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Até aí. Então, o que é que a Escritura diz a respeito deste atributo da igreja, que é ser ela católica universal, e que a fé reformada, então, expressa quando estuda a Escritura? A igreja protestante assim expressa. É que a Bíblia nos ensina que a igreja de Cristo, ela é formada por membros deste corpo místico, glorioso, que não se limitam a esta ou aquela nacionalidade. Vejam só, versículo 9. João viu grande multidão que ninguém podia contar. Então, a falácia que diz, a falsa palavra que muitos às vezes proclamam, dizendo, olha, a doutrina da eleição, ela limita o número de eleitos, é absurda.
Porque só cabe ao Senhor esta escolha soberana, que só Ele determina e conhece, enquanto cabe à igreja entender e pregar este evangelho que diz que a extensão da igreja é tamanha que agora aquilo que antes limitava o povo de Deus não existe mais. O corpo de Cristo não se limita a esta ou aquela nacionalidade. João vê uma multidão grande, uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações. De todas as nações. O corpo de Cristo não se limita a raça, cor, condição social, capacidade intelectual, sexo ou idade. Vejam, nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Palmeiras ou folhas de palmeiras, que era um símbolo de recepção dos antigos reis do Oriente. Não foi assim que, montado num jumentinho, o rei Jesus foi recebido em Jerusalém, sob mantos e palmas, e o povo cantando Hosana ao filho de Davi? É esta a visão gloriosa que o Senhor conhece perfeitamente e que por vezes nós não conseguimos mensurar, mas a Bíblia está aqui claramente para nos lembrar da extensão, do tamanho, da universalidade, da catolicidade da igreja. Não há mais limites para nacionalidade, raça, cor, condição social, capacidade intelectual, sexo ou idade. Mas vamos prosseguir. A igreja militante, que é visível no decurso da sua história, ela pode ter sido mais ou menos universal ou católica. Nós percebemos que no passado, por causa da corrupção do gênero humano, a igreja se limitou a uma nação, a nação de Israel. Então nós percebemos que houve uma limitação. Havia sacerdote, sacrifício, templo, tabernáculo, templo, mas a igreja era representada por um povo, pelo povo de Israel. Mas mesmo assim, irmãos, notem que houve uma mensagem profética de que daquela nação Deus abençoaria as nações. Olhem só o primeiro livro da Bíblia, porque lá nós encontramos este caráter universal da igreja de Cristo. Gênesis 12, vejam comigo, Gênesis capítulo 12, versículo de número 1 em diante, quando o Senhor chama Abrão e ele vocaciona Abrão para uma grande tarefa, uma gloriosa tarefa. Mesmo naquele tempo, e olhem que aqui a nação ainda não havia sido formada, a nação israelita, sempre houve lugar para os que se achegassem ao povo judeu, chamados prosélitos, e aí nós encontramos o caráter universal da igreja frequentemente profetizado, desde especialmente o chamado de Abraão. Aqui, olha só, capítulo 12, vamos ler a partir do versículo de número 1, e notem que os versículos 2 e 3 são os versículos-chave aí para a nossa compreensão. Vamos ler a partir do versículo 1, vamos começar. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então percebam que, mesmo havendo uma limitação no passado por conta da corrupção do gênero humano, por conta da queda, a igreja já recebia palavra profética, ou recebia a mensagem profética da parte de Deus, de que um dia a igreja do Senhor, ela alcançaria um tamanho tão grande,
ela alcançaria limites inimagináveis, que abençoariam todas as famílias da terra. É isso justamente o que acontece quando nós chegamos na plenitude do tempo, ou seja, no tempo de Deus, e neste tempo certo, exato, o Senhor manda Jesus Cristo ao mundo. Vejam comigo Efésios capítulo 2. Olhem só, fazendo esta comparação, nós vamos compreender o conceito real, verdadeiro, significado da palavra católica ou universal. Nós, como igreja de Cristo, é que somos os verdadeiros católicos. E não há nenhuma presunção nisso. Se existe uma igreja que se congrega, que prega o Evangelho, que recebeu a Cristo, que tem a Cristo como Rei, que tem os seus oficiais eleitos, que tem o seu governo baseado na Bíblia, ali está uma igreja católica, ou seja, parte desta igreja universal do Senhor. Os homens se apropriam dos termos, mas a Bíblia define os verdadeiros termos, o que significa de fato ser igreja. Então, Efésios 2, olhem comigo a partir do versículo 11, que quando chegou o tempo certo, o que nós chamamos de a nova dispensação da aliança, do pacto, então toda a distinção de raça, cor, condição social, sexo e idade foi eliminada. E o caráter universal da igreja invisível passou a se manifestar de forma mais clara na igreja que se vê, na igreja que batalha, que milita nesta terra, neste mundo. Efésios 2, a partir do versículo 11 até o versículo de número 16. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que irei fazer. Os irmãos apenas acompanhem. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, antes uma nação igreja, isolada, as demais nações pagãs, idólatras, sem temor ao Senhor. Agora, na plenitude dos tempos, vindo o Senhor Jesus Cristo, trazendo através da sua obra salvadora o cumprimento da promessa feita a Abraão. O que aconteceu? O muro da separação, ele caiu. E o evangelho, então, saindo de Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria e alcançou os confins da terra. Este é o conceito da igreja católica ou universal. Uma outra passagem em Gálatas capítulo 3, versículo 28 diz que com isto não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Alguns utilizam esta passagem para defender a ordenação feminina de mulheres ao ministério da palavra, ao presbiterato ou ao diaconato. O texto não quer dizer isso. O texto quer dizer que agora a barreira de separação, ela cai. E a extensão da igreja, ela é tamanha que as pessoas começam a ouvir o evangelho, a crer em Cristo e a se converterem ao Senhor. A ideia é, a estrutura ela não muda,
mas o alcance e o cumprimento da promessa, ele se amplia. E o Senhor, então, ele salva homens e os transforma de maneira poderosa. A interpretação errada, irmãos, do conceito deste atributo da igreja, que é ser ela católica, tem trazido erros terríveis e atraído pecados terríveis para a igreja. Por exemplo, quando falamos de distinção de sexo, nós não estamos querendo aqui dizer que a igreja aceita o comportamento homossexual, porque a Bíblia, a palavra de Deus, o condena. Mas o que a Escritura está dizendo é que se um homossexual, ele se arrepende de seu pecado, ele crê em Cristo, assim como um ladrão, assim como um fornicador, assim como aquele que era adúltero, assim como aquele que era idólatra, há então espaço para que ele seja recebido, deixando aquilo que é velho e ficou para trás, porque tudo agora para ele se fez novo. Distinção de sexo aqui não quer dizer que o movimento feminista ganha força na igreja e as mulheres devem fazer o papel dos homens e os homens, eles não devem cumprir o seu papel, não. A posição continua a mesma. Deus fez homem e mulher, fez o homem no passado, quando a igreja era limitada como sacerdote da família, e a ideia ou a verdade hoje não mudou quando o homem, juntamente com a sua esposa, eles agora cuidam do seu lar, mas tem o seu marido como chefe e cabeça. A ordem não mudou. O mundo tenta mudar, tenta influenciar a igreja, mas a posição da igreja é a mesma. Mas quando nós observamos e percebemos o alcance do Evangelho, e percebemos o que a palavra de Deus tem feito no mundo, nós então cremos e glorificamos ao Senhor, porque hoje nós percebemos que não existe uma nação maior neste mundo do que a Igreja de Cristo. Ela é formada por toda aquela quantidade de gente que João viu e não pôde contar. Ela é formada por tanta gente que um dia ainda iremos conhecer na eternidade. Ela é formada por uma rede ou um grupo de pessoas que oram e que intercedem uns pelos outros sem mesmo se conhecerem. Ela está envolvida em uma mesma causa e tem a compreensão de que está ligada, está unida a um corpo que um dia será contemplado e visto por todos os redimidos do Senhor. Quando nós olhamos o que a palavra de Deus nos diz e percebemos que este atributo da igreja, ele deve se manifestar na igreja visível, no reconhecimento e abolição das distinções que acabei de mencionar, discriminações e preconceitos de nacionalidade, raça, condição social, sexo, se é porque ele é homem ou porque ele é mulher, são inadmissíveis hoje, quando nós percebemos ainda membros de igreja fazendo distinção porque aquele tem e aquele não tem, ou porque aquele é preto e ele não é branco, ou porque aquele é branco e ele não é preto. Nós percebemos que ainda hoje grandes nações protestantes, o exemplo claro disso é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América sofrem com isto. Igrejas para pretos, igrejas para brancos. Eu não sei se já contei para vocês essa história, talvez você já tenha ouvido, mas conheci um presbítero, um amigo meu, que certa vez, estudando nos Estados Unidos, estava em determinada região, estado, no domingo ele procurou uma igreja. E ele chegou naquela igreja, quando ele entrou só tinha pessoas de uma cor, eram todos negros. As pessoas olharam para ele, ele era branco, olharam ele assim de uma maneira muito estranha. Quando ele saiu do bairro e foi para o outro lado, uma pessoa que era branca chegou para ele e disse: "Você está louco?" Ele disse: "Por que você entrou numa igreja de negros? Isso não deveria existir." Mas infelizmente ainda hoje existe. E isto existe quando os homens pecam por não conhecerem um atributo tão glorioso para a igreja, que é esta barreira
que a sua universalidade derrubou. Não pode haver discriminação e preconceito na igreja do Senhor. É por isso que, às vezes, você não tem nem tanta habilidade para cantar, mas você é aceito num coral. É por isso que, muitas vezes, você não tem nem tanta capacitação ou cursos e títulos para ensinar, mas porque tem o dom, você se prepara na igreja e ensina. Claro, você tem que ter o domínio, você tem que ter o conhecimento, mas ninguém pergunta aqui se você tem um diploma autorizado pelo MEC. Quando nós fazemos isso, é um grande erro. É um grande erro. Vejam, eu não estou aqui dizendo que a preparação e a capacitação são inúteis, não. Mas o que eu estou mostrando é que nós medimos e calculamos e pesamos isto de maneira diferente. Porque a igreja está no mundo, mas a igreja não é o mundo. E embora eu acredite, nós não tenhamos essas distinções. Depende de como você sabe se sair, né? Depende de como você sabe tratar essas questões, mas acontece muito quando você é aquele que nasceu fora de tempo na igreja. Por exemplo, eu não tenho na minha família nenhuma tradição protestante, pelo contrário, a tradição familiar é toda católico-romana, e eu cansei de várias vezes ser perguntado: você é de que família mesmo? Como se dissesse assim: qual é a sua linhagem real presbiteriana? Eu digo que a minha família é a família mesmo. Não tenho família. Minha família é a igreja. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Se você está em Cristo, qual é a sua família? Minha família é a igreja. Sua família é Rocha? Sua família é Silva? Sua família é isso? Sua família é aquilo? São aquelas barreirinhas que nós começamos a construir novamente. Porque você é filho de presbítero, porque você é filho de pastor. E se não for filho e for crente? Não será aceito? Entendem? É um grande e grave erro, inadmissível para a igreja de Cristo quando nós fazemos estas discriminações e preconceitos. Não quer dizer que nós não vamos ter cuidado, cautela, até mesmo são critérios estabelecidos na Bíblia para, por exemplo, você eleger um oficial. Mas se essas barreiras elas começam a ser construídas, nós então nos esquecemos que Cristo todas as derrubou. E nós precisamos pensar mais como Cristo e como a Escritura nos diz. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E seguindo os critérios da Bíblia, o que é que nós vamos fazer? Vamos promover a anarquia? Não. A igreja tem governo, a igreja tem líderes, a igreja tem oficiais. Vamos deixar de ser criteriosos, cuidadosos, preparar os nossos novos membros? Não, seria uma negligência, seria uma falta de zelo. Mas discriminar, jamais, não podemos fazer isso. Precisamos ter esse cuidado. Às vezes, nós, porque somos miscigenados, enquanto brasileiros, não fazemos tanto, ou não agimos tão preconceituosamente quanto a cor. Mas por vezes, nós fazemos distinção se aquela pessoa ela tem ou não tem, se ela fala bonito ou se ela fala feio, ou se às vezes até ela não está cheirando muito bem, talvez por falta de condição, ela precise até do seu cuidado para orientá-la, para ajudá-la e oferecer a ela a condição que você tem. Então a gente não pode fazer isso. A gente precisa olhar para a igreja na atual dispensação como gloriosa, como universal. E não se esqueça, não tenham vergonha de dizer que vocês são da igreja do Senhor e que esta igreja é católica, não no sentido romano da palavra, mas no sentido de que nós pertencemos a um povo inumerável, poderoso, glorioso, e este povo é o povo de Deus. Isso vai mudar certamente, e aqui eu finalizo, concluo, a maneira como nós tratamos a igreja, porque nós estamos ligados a este corpo. A maneira como nós lidamos com aquilo que está relacionado à igreja, porque tudo o que fazemos para a igreja, fazemos para Cristo, fazemos. Não é apenas para um grupo, não é apenas para uma panela, não é apenas para um segmento, mas nós devemos pensar assim, de forma universal, de forma católica. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque somos o teu povo, Senhor, povo redimido, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, e como teu povo, ó Senhor, temos o regozijo, a alegria de sabermos que aquela promessa que foi dada a Abraão, que começou com uma nação, se estendeu de forma tal que chegou até nós, brasileiros, que chegou até os povos africanos, asiáticos, europeus, latinos, enfim, chegou ao mundo, alcançando nacionalidades e derrubando esta barreira, raça, cor, sexo, condição social, e fazendo de nós, ó Senhor Deus, um povo que se reúne e glorifica aquele que nos trouxe a paz, nos aproximando por seu sangue. Ó Senhor, ajuda-nos e nos prepara para mais uma eleição, nos levando a entender o que é a Igreja de Cristo Jesus, que fazemos parte desta igreja e que este não será mais um momento social, um cumprimento de deveres, obrigações que nós temos, mas é uma participação ativa, como servos e como cooperadores do Senhor na causa do Evangelho, do testemunho que devemos dar para o mundo de que somos um povo diferente, pessoas com histórias diferentes, com personalidades diferentes, de famílias e condições sociais diferentes, reunidas, todas juntas por uma só causa, pela causa de Cristo, todas com um único objetivo, a glória de Cristo, com um só propósito, aguardar o retorno de Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado pelo privilégio que nos concedes de estudarmos a palavra e de crescermos juntos no estudo da palavra. Ajuda-nos a entendermos tudo e guardarmos no coração a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém.